louvamos, nós te glorificamos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Colocamos mais uma vez as nossas vidas no teu altar. Entregamos esse momento de cântico, de louvor, de adoração ao Senhor como nossa expressão de amor, de filiação, ó Deus, a tua paternidade divina sobre as nossas vidas. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor aplique, Espírito Santo, a tua palavra nos nossos corações. Que essa palavra encontre um lugar especial, que ela possa estar no pódio da nossa vida, promovendo mudanças, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo fortalecimento da parte do Senhor. Todo espírito, ó Deus, contrário à tua vontade, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. E onde essa mensagem chegar, ó Deus, vidas sejam edificadas, vidas sejam fortalecidas na força do teu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ainda em pé, eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós estaremos lendo os versículos 10 ao 20. Reverência ao Deus da palavra. Nós estaremos então em pé, lendo em pé. Saudamos a todos que estão nos assistindo pela internet, essa mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Podeis assentar, queridos? A música que nós acabamos de cantar diz que Deus me ama, né? Deus me ama, e Deus nos ama, Deus te ama, Deus ama todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Guarde uma coisa importante no seu coração: independente de qualquer circunstância e de qualquer situação, Deus nos ama. Se nós estamos na igreja, Deus nos ama. Se não estamos na igreja, Deus nos ama. Se seguimos a Jesus, Ele nos ama. Se nós não seguimos a Jesus, Ele nos ama. Se somos religiosos ou não, Ele continua nos amando, porque Deus é amor. O homem e a mulher, a humanidade, o homem, Deus criou o homem, né? Quando a gente fala homem, quer dizer homem e a mulher. Deus ama o homem, né? Independente de qualquer circunstância. A Bíblia diz que os seres humanos, nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Diga, a coroa da criação de Deus. Diga assim para a pessoa do seu lado: eu sou a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama poderosamente e profundamente, e isso faz parte dos atributos de Deus, esse amor que Ele tem por nós. Isso é indiscutível, né? Mas as atitudes que nós temos, as decisões que nós tomamos no mundo, isso vai refletir no nosso presente e no nosso futuro, trazendo consequências. Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos deu a salvação através de Jesus Cristo, amém?
Em Jesus Cristo nós somos salvos, em Jesus Cristo nós somos perdoados, em Jesus Cristo nós somos lavados dos nossos pecados, em Jesus Cristo nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, em Jesus Cristo nós ganhamos um monte de coisas que Jesus Cristo conquistou com a sua morte na cruz do Calvário. Agora, Deus nos ama tanto que Ele nos dá a vida eterna, Ele nos deu a salvação, mas Ele sabe que neste mundo em que nós vivemos, nós estamos em guerra. Diga guerra. Guerra. E quando você está em guerra, você vive em guerra, você tem que ter um armamento para ir para essa guerra, para viver no meio dessa guerra e sobreviver e vencer. Presta atenção, há uma diferença entre batalhas e lutas e guerra. Guerra é algo grande, é macro, é grande. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entramos numa guerra com o mundo espiritual, com os principados e potestades, com as forças do mal. As pessoas que não servem a Jesus Cristo, apesar de elas serem o alvo do amor de Deus também, elas já estão condenadas, elas já estão escravizadas, elas vivem jogadas de um lado para o outro, de uma situação para outra, pelos inimigos espirituais, pelos demônios, por Satanás. Então o diabo não tem muito trabalho com as pessoas que já estão dominadas, estão longe de Deus. Agora, quando uma pessoa que nem nós estávamos nas trevas, ouvimos a palavra, as boas novas de salvação e escolhemos vir para a luz, decidimos, não quero mais uma vida de pecado, não quero uma vida de treva, não quero mais uma vida de bagunça, eu quero andar na luz de Cristo, eu quero ser salvo, eu quero ser de Deus. Aí nós compramos uma guerra com o inferno, nós compramos a guerra com Satanás e com seus demônios todos, 1/3 dos anjos dos céus que foram expulsos na grande rebelião de Satanás e seus anjos, né? E então nós entramos em guerra. Presta atenção numa coisa: ser cristão não é viver uma vida de mordomia, né? Não é viver uma vida que está tudo bem sempre, não. Nós estamos em constante tensão, em constante guerra, porque a Bíblia já declarou, e o inimigo se declarou o nosso inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Satanás é o inimigo das nossas almas, né? E ele vai estar todo momento andando ao derredor como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e quê? Destruir. Então nós temos esse inimigo 24 horas por dia, 365 dias do ano. Ele não dorme. O salmista diz que Deus não dormita, e o diabo, os demônios também não dormem. Então eles estão sempre preparando uma armadilha, um laço para mim e para você cairmos e sermos destruídos, porque a função dele, o DNA dele é mentira, é destruição, é mal, é caos, é roubar, né? É todas essas coisas ruins que ele pode fazer e tem feito com tantas pessoas. Então Deus, ele nos deu a salvação, mas Deus é tão bom que ele preparou para nós armas espirituais. E eu quero falar com você então nesta hora sobre o tema recursos para enfrentarmos a guerra espiritual. Diga: recursos para enfrentarmos a guerra espiritual. Não adianta dizer eu não quero brigar. Você já entrou na briga quando você entregou a vida para Jesus. Então eu vou voltar para trás. Pior, você vai para o inferno. Aí você se entregou nos braços do inimigo, né? Mas essa guerra ela é boa, é uma guerra boa. É uma guerra boa porque o nosso inimigo já está derrotado. A Bíblia diz que ele já está derrotado, e ele tem um poder, ele tem um certo poder, mas quando nós vivemos unidos com Deus e não abrimos brecha na nossa vida, na nossa armadura espiritual, na nossa vida espiritual, ele não tem como nos deter, ele não tem como nos derrubar. Então fique tranquila, nós não temos que temer o inimigo, nós temos que guerrear o bom combate. E usando as armas que Deus nos dá. As armas, segundo o texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, vai falar sobre a armadura de Deus. Há um objetivo de usarmos essa armadura, né? E essa armadura é de Deus, não é a nossa armadura. Então nós aprendemos algo bem importante, que não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não é a nossa santidade, não. É a armadura de Deus, é aquilo que Deus nos dá, e nós nos revestimos dessa armadura, nós usamos essas armas de defesa e de ataque, e aí então nós conseguimos vencer as lutas, as dificuldades e a guerra. Eu disse que a guerra é algo macro, é algo grande, né? E as batalhas são pequenos enfrentamentos. Nós temos algumas batalhas no relacionamento conjugal, financeiro,
de enfermidade, de relacionamento, na política. Temos várias pequenas. Agora você pode perder uma batalha e ganhar outra, certo? Mas nós não podemos perder a guerra, porque a guerra vai determinar onde nós vamos passar a eternidade e o que vai ser da nossa vida, o que vai ser da nossa posteridade, qual o legado que nós vamos deixar para as pessoas. Um crente que vive perdendo batalhas, estou salvo, mas está sempre caindo, sempre errando, sempre perdendo batalhas espirituais, ele vai deixar um legado de destruição para trás. Talvez até ele seja salvo no final, mas às vezes os filhos não vão ser, talvez o cônjuge por causa de uma separação não vai ser, talvez os familiares, os amigos que seriam evangelizados por esse cristão não vão ser salvos. Ele até vai ser salvo talvez, mas muitas pessoas que ele poderia ter ganhado, deixado um legado, não vão acontecer. Como Deus nos ama demais, Ele quer que nós filhos, a menina dos olhos dele, a coroa da criação, nós não venhamos só ter salvação, mas que nós venhamos a viver em vitória. Viver em vitória no casamento, na família, na profissão, né? na sociedade, em todos os lugares onde nós estivermos. E quando nós estivermos nessas batalhas que fazem parte dessa grande guerra, vem uma batalha, a gente vence. E aí eu disse de manhã, interessante, querido, Deus não quer que você, tipo assim, jogo de futebol, né? Eu ganhei 3 batalhas e perdi uma. Tá bom, não tá? Tá nada, você tem que ganhar todas. Com Jesus nós temos que ganhar todas. No futebol tudo bem, o seu time pode ganhar de 3-1, de 3-2, de empatar, mas no reino espiritual nós temos que ganhar, porque o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, Ele é o todo-poderoso, o grande El Shaddai. Não dá para a gente dar espaço para o inimigo ganhar batalhas na nossa vida. Por favor, guarde isso, que o Espírito Santo me deu essa chave. Algumas batalhas que a gente perder podem simbolizar a perdição de pessoas que nós amamos. Por exemplo, quando acontece um divórcio e tem filhos envolvidos, né? O casamento faliu. Vamos pegar de cristãos, né? Porque é lá fora, o povo lá fora, seu casamento não dá certo, né? Faliu. Mas foi uma luta, uma batalha que você enfrentou, você e o seu cônjuge enfrentou. Mas você não usou as armas espirituais, você não guerreou como tinha que ter guerreado, você não ouviu os conselhos do Senhor e acabou o casamento. Quem que vai sofrer mais nessa situação? Os filhos. E talvez esses filhos nunca vão se recuperar do trauma da separação dos pais, como muitas pessoas não se recuperaram. Talvez essas crianças vão sofrer abusos e coisas terríveis porque não tinham os pais juntos com ele, cuidando deles, amando, né? A gente criar filhos com o pai e a mãe juntos é difícil, imagina com separados. Eu estou dando um exemplo aqui que veio à minha mente agora de uma separação, mas é uma batalha que você pode perder, e se você não conseguir mudar isso, pela misericórdia de Deus, que vão influenciar a vida de outras pessoas. Então nós não podemos desejar ou descansar em, não, mas eu perdi uma, ganhei 5, eu ganhei todas, só perdi uma. No mundo espiritual isso não pode acontecer, mesmo porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e essas armas que Ele nos dá são eficientes, e Ele começa dizendo assim, então, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Com que força você tem lutado? Em que poder nós temos lutado? Tem que ser na força do Senhor. Então quando surgir um problema na tua vida, meu amado, busque a força do Senhor. Não vai ser nós que vamos resolver. Aliás, muitos dos problemas, das lutas que nós passamos, nós não conseguimos por nós mesmos resolvermos. E nós então precisamos, como filhos de Deus, como cristãos, né, de buscarmos de Deus. Deus, qual é a solução? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Eu preciso dessa força, ser fortalecido no teu poder, Senhor. E aí ele recomenda: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que se usa uma armadura? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Vistam-se da armadura. A armadura é alguma coisa para a gente colocar na nossa vida, para a gente tomar posse, para nós nos apropriarmos da armadura de Deus, né? Que são 5 peças de defesa e 1 peça de ataque. Então essa armadura nós vamos vestir ela. Qual o objetivo de vestir a armadura de Deus? Não é a armadura nossa, não é a armadura da igreja, não é a armadura da denominação, não é a armadura da sociedade, da ciência, é a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Então nós temos que nos revestir para quê? Para ficarmos firmes. Se Ele está falando para a gente ficar firme, a gente pode entender que nós podemos não ficar firmes.
Em algum momento nós podemos cair, nós podemos errar, porque nós somos pecadores, né? Lembra de Isaías, falou muito no meu coração: eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então nós podemos cair. Paulo está dizendo: olha, muitos cristãos caíram na época de Paulo, muitos cristãos têm caído hoje, e Deus não quer você caído, pelo amor de Deus. Deus quer você de em pé, lutando, firme, contra as ciladas do inimigo. Sabe o que quer dizer isso? Que o inimigo, ele arma ciladas para nós. É o laço do passarinheiro, é os laços, né? Como ele não dorme, ele só quer fazer maldade, ele fica preparando coisas para nos derrubar, para te derrubar, para acabar com a sua família, para acabar com você, para te afastar de Deus, plantando mentiras, lançando dardos, né, inflamados das trevas contra a sua armadura, contra a sua vida. Agora imagina um cristão que não reveste da armadura de Deus. Ele está suscetível à morte, ele morre espiritualmente. Dá para entender porque muitos hoje, há um rol de ex-membros de igreja muito maior que os membros das igrejas, dizem as estatísticas cristãs. Hoje tem mais desviados, afastados das igrejas, que membros de igreja no Brasil e no mundo. Porque em algum momento as pessoas se frustraram, ou pecaram, ou caíram, ou aconteceu alguma coisa, e elas se afastaram de Deus. E eu chamava a atenção no culto da manhã à igreja, dizendo: pelo amor de Deus, a única coisa que você não pode fazer é se afastar de Deus. Quando as pessoas erram, via de regra, elas deixam de ir na célula, elas deixam de vir no culto, elas deixam de fazer discipulado, elas param de ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, não estou conseguindo nem orar, pastor. Toma vergonha. Para de comer, infeliz. Fica sem beber água. Para de tomar banho. Não, a primeira coisa que eu faço, eu não leio mais a Bíblia, eu não oro mais, eu não vou mais para a célula, eu não quero mais discipulado, eu não vou mais para o culto, estou com vergonha. Vergonha do diabo. De Deus é arrependimento. Crente não tem vergonha, crente é sem vergonha. Crente é se arrepende. Pecou, se arrepende. Se arrepende. Porque para pecar não tem vergonha. Para desobedecer não tem vergonha. Para não colocar a couraça, né, de Deus não tem vergonha. Mas depois não vou mais. E aí está morto espiritualmente. Então, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa com você, corre para os braços de Jesus. Porque Ele não abandona. Essa música que nós cantamos é 100% verdadeira. Ele te ama, né? Ele me ama, Ele nos ama. Deus não rejeita as pessoas quando nós nos arrependemos, nos quebrantamos, queremos mudar e vamos para Ele pedindo ajuda. Ele nos recebe. Você não precisa ter vergonha de Deus. Nós não precisamos ter vergonha de Deus. Nós temos que correr para os braços do Senhor quando qualquer coisa acontecer de errada, seja por nossa culpa ou por culpa de outras pessoas. Então nunca abandone o Senhor. O inimigo, ele vai estar armando essas armadilhas, essas ciladas. Algumas pessoas caem, qualquer um de nós podemos cair, por isso nós precisamos vigiar de dia e de noite. E essa armadura que nós vamos colocar, que o Paulo fala para nós colocarmos, quando a gente fala em armadura, a gente pensa numa coisa pesada, rígida, dura, né? Uma coisa pesada, desconfortável, né? Como que a nossa natureza humana ela pensa errado, né? Mas a armadura de Deus, ela é espiritual, ela é leve, ela é poderosa, ela é forte, ela é agradável. Essa armadura não é assim: eu vou colocar aqui, vou para a igreja, vou trabalhar e depois eu tiro a armadura e vou descansar porque está muito pesada. Não, uma vez que você coloca essa armadura, querido, ela fica para sempre, se você quiser. Você pode tirar a qualquer momento, mas ela fica. Você dorme com ela, você acorda com ela, você joga futebol com ela, você vai no shopping com ela, você vai na praia com ela, você vai para a faculdade com ela, você vai na família com ela, você vai trabalhar com ela, você está na rua com ela. Todo lugar você está armado, você está protegido. E aí pode vir cilada que você não vai cair, pode vir batalhas que você vai guerrear um bom combate, vai lutar e vai vencer, e vai avançar, não vai retroceder, não vai cair morto no campo de batalha. Sabe quando que cai no campo de batalha? Quando você tira a armadura, quando você abaixa as guardas e o inimigo acerta você. O inimigo acerta você. Ele diz aqui, queridos, que porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. A pessoa te ofendeu, a pessoa brigou com você, ou você, não é ela, é o que está por detrás dela.
Os demônios, eles usam pessoas no mundo inteiro para trazer destruição, morte, perseguição à igreja. Agora mesmo lá em Lyon, na França, semana passada agora, um padre da igreja ortodoxa levou 2 tiros de um muçulmano. Esses dias atrás uma brasileira foi esfaqueada, outra pessoa foi decapitado, né? Então há uma perseguição contra a igreja nos países islâmicos, nos países onde há muitos muçulmanos, nos países comunistas estão queimando igrejas, estão matando cristãos. Isso sempre houve. Então não são essas pessoas, são o que está por detrás dessas pessoas. Nós temos que odiar os chineses. De forma nenhuma. É o demônio que está por trás deles. Nós temos que odiar o povo tal, ou o brasileiro. Não, é o que está por detrás dessas pessoas. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você está com um problema no casamento, não é o seu cônjuge, é o que está por detrás atrapalhando. Você tem que atacar esse ser espiritual. E para atacar esse ser espiritual, não é com briga, não é com discussão, é com as armas espirituais, é com a proteção espiritual. Porque senão a gente nunca ganha, a gente só perde. A gente entra num relacionamento, perde. A gente entra num negócio, perde. A gente entra em outra situação, perde. Porque a nossa luta não é contra pessoas, ainda que o maligno se manifeste na vida de pessoas, né? E é natural às vezes a gente ter vontade de socar a pessoa, mas não é o que está por detrás dela. Então a gente tem que olhar e dizer, é o que está atrás dela. Eu não vou ficar com raiva, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou usar a palavra de Deus, eu vou me proteger com o escudo da fé, com o capacete da salvação, né? Com a proteção peitoral da justiça de Deus, calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Eu vou usar essas coisas para abençoar a vida das pessoas. E ele diz assim com muita propriedade no verso 13: por isso peguem toda a armadura de Deus. 2 vezes em 10 versículos Paulo fala, revista-se da armadura, pegue a armadura. Será que é importante essa armadura? O que você acha? Eu acho que é muito importante. Em 10 versículos ele fala 2 vezes, peguem a armadura de Deus. A armadura de Deus, né? E ele diz assim, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que coisa linda. O propósito de Deus através de Paulo nos ensinando é que a gente vença as batalhas, né? E permanecemos inabaláveis no Senhor. O que é inabalável, pastor? É você continuar andando em vitória, firme com Jesus. Eu posso falhar, eu posso até perder uma batalha, mas eu não abandono o meu mestre, não abandono o Senhor. Essa semana saiu na internet, não sei se é verdade, uma senhora que ficou muitos anos sendo torturada num país comunista aí, né, para negar Jesus. Ela não negou, ela morreu essa semana de tanta tortura. Não sei se é verdade, pode ser, pode não ser, mas serve de ilustração para nós. A mulher pagou com a vida num país comunista, porque ela não abriu mão de Jesus. E aqui no Ocidente, no Brasil, hoje, as pessoas abrem mão de Jesus por tão pouca coisa. Elas abandonam o Criador, o Redentor, o Senhor, por qualquer coisa, por causa de um emprego, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de uma frustração no trabalho, por causa de um probleminha na igreja, né? A pessoa abandona, não vai mais para a igreja, não procura mais o Senhor. É a pior decisão que o ser humano pode tomar. Há países onde as pessoas estão morrendo, mas continuam firmes com Jesus. Então, por favor, não abandone o seu Deus. Não abandone aquele que morreu na cruz por você. Não abandone aquele que mandou o filho dele morrer na cruz por você. Tamanho amor que ele tem por você. Não cuspa no rosto de Jesus com atitudes de se afastar dele, mas pelo contrário, abra o seu coração sempre e se aproxime de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu estou com problema, eu estou com luta. Olha, eu perdi essa batalha, mas eu não quero mais pecar. Me reveste da armadura do Senhor. E aí nós vamos ficar firmes. Essa vestimenta dessa couraça, nessa armadura, é para que nós possamos permanecer inabaláveis. Diga: permanecer inabaláveis. O povo de Deus não tem vocação para queda, tá? Cair é só no Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo pega e você cai, tudo bem, mas não, senão não. Nós estamos de em pé, guerreando, vencendo, e Deus nos dá todas as armas que nós precisamos. E aí ele vai falar aqui, portanto, fiquem firmes. Fiquem firmes. Essa noite o Espírito Santo fala para você: fica firme.
Fica firme em Deus, fica firme com a armadura de Deus, fique firme com as armas que Deus vai te dar nessa armadura, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça, né? Protegendo as costas com a verdade, protegendo a frente com a justiça, justiça que não é nossa, justiça que é de Deus. Ele fala aqui, o David, nessa Bíblia de estudo, ele fala que a armadura de Deus e versus os métodos de Satanás. Então ele diz que a verdade é discernir a verdade que liberta. A verdade, ela tem que estar nos guardando as nossas costas, protegendo que nós não sejamos atacados pelas costas. A armadura de um soldado romano, ela era muito completa. Tinha um capacete, tinha aqui uma couraça, né, que protegia a frente de espada, de flechas, tinha as costas, né, ele tinha um escudo, ele tinha uma proteção nas pernas aqui, até os pés, a canela, os pés, porque ele poderia ser atingido em qualquer área do corpo. Então eles eram muito bem protegidos. E a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui que a verdade, ela tem que guardar nossa retaguarda, ou seja, nós andamos empurrados pela verdade, nós andamos protegidos pela verdade. E o inimigo das nossas almas, diz a Bíblia, que ele é o pai da mentira, ele é o inverso da verdade, né? E ele usa mentiras para tentar enganar as pessoas, mentiras das mais variadas. Outra coisa que ele usa também são meias verdades, né? Porque para destruir uma pessoa, você não precisa falar uma mentira. Se você falar uma meia verdade, já está errado, você já consegue destruir a vida das pessoas. Então o inimigo, ele usa a mentira, as meias verdades e o engano, é a arma de estratégia dele. A palavra de Deus diz que, lá em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é o cabeça. João 14,16, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós possamos ter na nossa retaguarda, né, cingindo os nossos lombos com a verdade. A verdade da onde, pastor? Da ciência? Não. A verdade da palavra de Deus. A verdade da Constituição brasileira? Não. A verdade da palavra de Deus. A verdade da faculdade, pastor? Não. A verdade da palavra de Deus. E qualquer outra coisa que bata de frente com a verdade da palavra de Deus, para nós cristãos não serve. A palavra de Deus é o nosso filtro, né? E ele diz também que nós temos que usar então a couraça da justiça, que vai nos proteger. Essa justiça não é a nossa justiça, mas é a justiça de Jesus, que ele conquistou na cruz do Calvário. Presta atenção, quando Deus olha para mim e para você, nós que somos cristãos, ele olha para a cruz de Cristo, ele olha através do sacrifício da justificação de Jesus na cruz do Calvário. E nós nos tornamos justos através da nossa fé em Jesus Cristo. Então não tem: eu sou justo, eu sou santo, porque eu oro, porque eu acordo de madrugada, porque eu tenho dons, porque eu tenho visão. Querido, isso é tudo acessório. Obrigado, pastor, esse mesmo, acessório. É tudo de Deus. A justiça de Deus, a santidade de Deus, essas coisas são só alguns instrumentos que Deus nos dá, e nós não temos que nos justificar e nem nos gloriar por essas coisas, mas nós temos que tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque quando nós queremos ter a nossa própria justiça e não a justiça de Deus, nós nos tornamos orgulhosos, e o orgulho precede a queda, né? Diz Salomão lá em Provérbios, que o orgulho precede a queda, e nós não podemos ser orgulhosos espiritualmente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e cheios de Deus. E aí ele diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, né? As boas novas de paz, que traz reconciliação, tranquilidade, confiança para aqueles que estão no controle do Espírito Santo. Os nossos pés calçados, as sandálias, os sapatos da preparação do Evangelho da paz, né? A palavra de Deus diz que benditos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O cristão, ele tem que ter pés abençoados. Olha para os seus pezinhos. Diga assim: eu abençoo os meus pezinhos. Te abençoo, meus pezinhos. Que os meus pezinhos e os seus pezinhos sejam pezinhos que andem para todo lugar, levando as boas novas de paz. O evangelho de salvação de paz. A igreja tem que ser um ambiente de paz. A pregação tem que ser um ambiente de paz. Ainda que às vezes a gente bate duro no pecado, né? Porque a gente está guerreando, mas é uma palavra de paz, porque quando a batalha termina, é instaurada uma paz. Não, você não entendeu. Quando a batalha é vencida, é instaurada a paz. Sabe, às vezes para ter paz tem que ter guerra. Às vezes para ter paz tem que ter confronto, tem que ter batalha.
tem que se vencer alguma coisa para ter paz. E Deus permite então que a gente passe, que a gente esteja numa grande guerra, e Ele nos dá armas por isso, porque Ele nos ama, e Ele permite que a gente vença as nossas batalhas. Às vezes vem uma batalha, demora um tempão para vir outra, mas depois vem, pode estar preparado. Quando a igreja está muito bem, só andando em vitória e prosperidade, abre o olho, que daqui a pouco vem um baque. Porque assim, é o reino de Deus, é algo espiritual, está mexendo com as trevas. É um hospital espiritual, igreja. Não se escandalize de coisas que possam acontecer dentro da igreja. Não deixe de vir para a igreja por causa de coisas que possam acontecer. Por quê? Não deixe de seguir a Jesus por causa de alguma coisa que algum crente possa fazer. O nosso grande exemplo se chama Jesus de Nazaré. Não é o pastor, por mais que ele tenha que dar bom exemplo. Não é o líder de célula, por mais que ele é um líder, tem que dar bom exemplo. Não é o discipulado. Não, é Jesus Cristo. E isso vai nos fortalecer. E nunca nós vamos abandonar os caminhos do Senhor e o nosso Deus. Amém? Então essa justiça não é nossa, que nem eu falei, mas os nossos pés têm que andar pregando as boas novas de paz. Aonde for, nós possamos levar uma palavra de paz. Agora, o que o inimigo faz? O contraponto do inimigo são conflitos, divisão e falta de perdão. Então, enquanto muitos querem pregar a paz e devemos ver a paz, o inimigo vai jogando os dardos inflamados do inferno de divisão, de facção, de conflito, de falta de perdão, e colocando isso no coração das pessoas, que é o contraponto daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí ele diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante, como é bom a gente prestar atenção na questão da interpretação de texto, não é, queridos? Se ele está falando que nós precisamos segurar firme um escudo, porque nós podemos deixar cair o escudo da fé. E para apagar os dardos inflamados do maligno, nas flechas inflamadas do maligno. Naquela época as guerras eram assim, os soldados eles tinham arcos e flechas, e as flechas eles colocavam fogo na ponta delas e jogavam sobre o exército inimigo. Alguns soldados tinham escudos de madeira. Então aquela flecha incendiada de fogo cravava no escudo e pegava fogo. Eles colocavam um tipo de betume na ponta e pegava fogo. Aí eles viram que não deram certo, pegaram um escudo de madeira, cobriram de pelos de animais, pegava fogo. Aí eles inventaram os escudos de bronze, de metais, né? De metais. Então a flecha pegava e caía, não pegava fogo mais, eles se protegiam. Paulo está dizendo que esse escudo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencer no mundo onde as pessoas não têm fé, onde as pessoas são materialistas, onde as pessoas querem que as coisas sejam provadas cientificamente, se não acreditam, né? Então a fé é algo que vem de Deus para os nossos corações, para nos proteger de todo o engano, de todas as flechas do maligno. Aí você liga a televisão, passa lá no jornal uma grande mentira, é um dardo. Você está lá na universidade e as pessoas jogam dardos contra a sua fé, contra a sua moral, contra a sua família, né? Contra os valores principais da nossa sociedade, que é família, igreja, né? A soberania do Estado. E aí, se você não estiver protegido com fé, você está derrotado, você está morto espiritualmente. Quantas pessoas vão para as universidades, cristãos, né? E nunca mais voltam para a igreja? Porque lá elas são destruídas, são martirizadas numa batalha que destrói a fé delas. Agora tem uma coisa interessante, eu estava estudando sobre isso, e alguém falou o seguinte, que os escudos dos romanos, dos soldados romanos, eles tinham umas entradinhas nas bordas, né? Eles tinham uns negocinhos assim. Então, quando um soldado romano ele chegava perto de outro soldado romano, os escudos meio que se encaixavam. Então eles podiam fazer que nem GLO, né, Samuel Júnior? Um monte de escudos juntos, os soldados assim, protegendo, para eles irem para a guerra. Então eles podiam avançar e fazer uma grande couraça de soldados, com todos os escudos encostadinho um do outro. Sabe o que quer dizer isso para nós? Quando nós exercemos a nossa fé junto com outros, nós somos mais vitoriosos ainda. Quando a minha fé é unida à fé do meu irmão, que é unida à fé do outro irmão, que é unida, nós formamos um grande pelotão de elite, do reino de Deus, né? E somos indestrutíveis, porque a nossa fé nos fortalece. Então a fé nós exercemos sozinhos individualmente, mas também exercemos coletivamente, como quase tudo na igreja do Senhor Jesus Cristo.
A igreja é uma comunidade terapêutica, uma comunidade de amor, é um hospital espiritual, é um ambiente da graça de Deus, é um lugar de adoração, de louvor, de salvação, mas nós precisamos juntos com o outro. Por isso é importante a célula, o discipulado, os cultos, né? Nós estarmos unidos com os outros irmãos com fé no nosso Deus, com fé naquilo que nós temos do Senhor. Amém, queridos? Qual que é a arma do inimigo? É a dúvida, né? A arma do inimigo são as dúvidas e as feridas do passado. Mas com a fé nós vencemos todas as dúvidas, né? Estou com uma dúvida, né? Né? Quem que nasceu primeiro, que nem eu falei domingo passado? A galinha ou o galo? Não, a galinha ou o pintinho ou o povo, né? Quem que nasceu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Que dúvida, que enigma, né? Mas a Bíblia não explica. Mas a Bíblia não explica isso. Então, não, fé. Tenha fé, se guarde da fé. O que Deus falou? Deus criou todas as coisas. Então Deus criou a galinha colou galinha. Deus já criou a galinha e o galo junto, né? Deus criou o galo e da costela do galo criou a galinha, e ela colocou o ovinho, né? E aí deu um monte de pintinho, pronto, está explicado, e glória a Deus. E aí o inimigo fica colocando dúvidas existenciais, né? Para quê? Para tirar o foco de Jesus, para tirar o escudo da fé. Numa guerra, o inimigo pode bater em você e você cai o escudo da fé. Sem escudo você está desprotegido. Eu tenho uma couraça, mas a couraça não é suficiente. Se tem couraça, se tem escudo, é porque precisa de cada uma dessas armas para nós vencermos as nossas batalhas. Amém, querido? Dá uma glória a Deus aí. Para apagar os dardos inflamados do maligno. Esses dardos vêm do inferno cheio de chama, de contenda, de destruição, de morte, né? E aí no verso 17 ele diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, queridos, é nós termos a mente de Cristo, é nós termos fé, convicção de que nós somos salvos. Capacete da salvação. Sabe, daqui sai todos os comandos para o nosso corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, nós somos corpo e Jesus é o cabeça. Na cabeça de um soldado tem que ter salvação, tem que ter identidade de quem é salvo, identidade de quem é filho. Se aqui na sua cabeça você tem o capacete, você colocou o capacete de salvação, pode dar tiro na cabeça, pode jogar dardo inflamado na cabeça, vai bater no capacete e vai ricochetear. Você não vai ser atingido, você está protegido. Você está blindado com a salvação de Jesus. Aleluia! Quando a salvação entra na nossa vida, nós ficamos tão gratos. É uma experiência que muda tanto a vida do ser humano, que você não vai pensar, você não vai duvidar do amor de Deus, você não vai pensar em abandonar o Senhor mais, porque aqui vai estar impregnado do amor, da graça, da misericórdia, da salvação de Deus. Você vai se lembrar o que Jesus fez por você há 2000 anos atrás, você vai ser grato, você vai dizer: eu não quero nada mais além de Jesus na minha vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente não prega, ninguém prega que você tem que viver 24 horas na igreja todos os dias. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que conquistar, mas à frente de todas essas coisas é o Senhor. É o Senhor nas nossas vidas, blindado pelo poder do Senhor. Então o capacete de salvação é ter a mente de Cristo, é pensar nas coisas que Cristo pensa, é desejar as coisas que Cristo deseja. O que Jesus Cristo deseja? Jesus Cristo deseja que a humanidade se converta a Ele, que a humanidade seja salvo, que as nações sejam restauradas e curadas, que o Brasil se torne um dos melhores países do mundo para se viver. Todas essas coisas o Senhor Jesus quer. Agora, qual que é a arma do maligno? Deus, ele nos dá o capacete, que é a mente de Cristo, né? O capacete de salvação. O inimigo, ele dá para as pessoas uma mente carnal, confusa, sentindo-se perdido e condenado, culpado, uma falsa culpa, né? Tudo que Deus faz de bom, o inimigo ele tenta fazer algo ruim para destruir. Então ele traz uma mente carnal. Se a pessoa quer ter uma mente espiritual, ele começa a jogar coisas carnais para tirar você do foco. Falei de manhã no culto aqui que cada um, a Bíblia diz que cada um é tentado e enganado pela sua própria concupiscência. Cada ser humano, logicamente, muitas e muitas pessoas têm a mesma tentação, a mesma luta, mas cada um de nós somos atraídos por aquilo que nos seduz, né? Para algumas pessoas é o sexo, para algumas pessoas é o dinheiro, para outras é o poder, para outras são os vícios,
para outras são a fofoca e tantas outras coisas que podem surgir como pecado na vida do ser humano. Então cada um às vezes é tentado, atraído por aquela coisa, né? Você já viu que tem homens, quando passa uma mulher bonita, ele não consegue, ele tem que ir. Ou uma mulher vê um homem bonito, ela. Ou se alguém vê um dinheiro, fica doido. Ou se recebe um elogio, já sobe a cabeça, já acha que é melhor que os outros. Então cada um é atraído, e o inimigo, os demônios que acompanham a nossa vida, os demônios geracionais, os espíritos familiares, né? Os demônios familiares que acompanham as gerações, né? Eles vão trabalhando naquelas lacunas. Se nós não nos revestirmos, os nossos descendentes caem no mesmo pecado, nós caímos nos mesmos pecados, e o inimigo fica nos enganando, nos dando, né? Fomentando uma mente carnal. Querido, se você tem uma tentação, luta contra isso já na sua mente. E enche ela da presença do Espírito Santo. Enche ela da palavra de Jesus Cristo. Enche ela das Escrituras. Quando vier uma tentação, começa a recitar versículos bíblicos. Começa a pensar em versículos. Eu não lembro. Anota num papel. Anota numa cadernetinha. Deixa dentro do bolso. Veio o pensamento, você abre aquilo ali, começa a recitar, começa a ler, começa a profetizar, começa a guerrear com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Porque ele disse que nós temos que colocar o capacete, mas usar a espada. E os especialistas dizem que a espada que o soldado romano usava, pelo menos dessa que Paulo falou, era uma espada curta. Existiam espadas longas, grandes, e existiam espadas curtas que eles traziam no cinturão da justiça, né? Então o que acontecia? Ele estava protegido e ele tinha uma espada curta para atacar o inimigo. Mas esse contato era próximo. Sabe o que quer dizer isso? Que a palavra de Deus é algo para ser usado no nosso relacionamento próximo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então com essa espada, com o resto da armadura, capacete, escudo, couraça, cinturão, né? Os pés calçados, nós estamos protegidos. Agora nós vamos usar uma espada de ataque, que é a espada de Deus. Aí você vai guerreando. Você vai guerreando. Vem cá, negão. Vem cá, negão. Negão. Já veio até com a máscara do inimigo. Tá parado. E o meu escudo. E eu vou lá. Eu vou chegando e eu. Pode parar, rapaz. Não foge não. Vem cá. Vou te espetar, rapaz. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Eu pego e. Pá! Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção. Daqui a pouco o negão está ajoelhado aqui. Joelha aí, rapaz. Eu estou orando por ele. Em nome de Jesus. Está salvo em nome de Jesus. Eu enfiei a espada. Essa espada mata. Ela mata a carne, mas ressuscita o espírito. Amém, querido? Glória a Deus. E aí é mais um salvo para o Senhor Jesus Cristo. No relacionamento próximo eu vou, enfio a espada nele. Mas não é a espada para matar a carne. A pessoa dele, é para matar a carnalidade. E é para levar a vida eterna. E isso é maravilhoso, querido. Olha como Deus é bom. As armas que Ele nos dá não é para machucar ninguém, é para matar a carne, mas para que a vida seja salva. Não é isso que simboliza o batismo? Quando nós afundamos na água, submergimos, morremos para o mundo e ressuscitamos com Jesus. Então a nossa carnalidade, o nosso homem interior, né? A nossa natureza humana pecaminosa tem que morrer, tem que ser subjugada, e precisamos ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Isso é maravilhoso. E ele diz, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos usar a espada, querido. Leia a Bíblia. Para de ficar buscando coisa. Tem gente que fica toda hora na internet buscando coisas. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Não fique dependente de pregadores externos, né? De um monte de mensagens. Isso vai saturando, vai cansando. Tem pessoas que se cansam a hora do Evangelho, porque ouvem tanto, ficam assim, baratinadas, ficam intoxicadas. Tudo que é demais faz mal, até a palavra de Deus. Por onde entra o fanatismo? A pessoa, ela se deixa, ela perde o alinhamento. Então, busca na palavra, tenha intimidade, leia a Bíblia, leia novamente, acabou de ler, começa a ler de novo, tenha intimidade, afia essa espada. Esteja com essa espada sempre afiada. Isso quer dizer, domine a palavra de Deus, os versículos bíblicos. Você vai poder contra-atacar com a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus usou quando foi tentado, né?
O diabo disse: se joga daqui, que o salmista disse que ele dará ordem aos seus anjos para que nem o teu pé se machuque nenhuma pedra. Ele falou: mas também a Bíblia diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós contra-atacamos e nós atacamos com a palavra de Deus, a espada do Espírito. E ele diz assim: ore em todo tempo no Espírito. Orar, dependendo do Espírito Santo, para o Espírito Santo falar com falarmos com Deus na oração, porque o Espírito também ministra coisas no nosso coração quando estamos orando, com todo tipo de oração e súplica, né? Todo tipo de oração, oração sozinho, oração em família, oração em célula, oração em amigos, oração na igreja, oração, né? Todo tipo de oração e súplicas que se possa fazer, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos suplicar, vigiar, suplicar, né? E perseverar, não só por nós, mas por toda a igreja do Senhor, por todos os santos. Quando iremos guerrear, quando iremos lutar por todos os santos. Eu tenho orado bastante, todos os dias. O Espírito Santo tem me lembrado de orar e interceder pelos nossos irmãos em Cristo que estão na China, que estão nos países muçulmanos, pessoas que estão sendo decapitadas, pessoas que estão sendo queimadas, pessoas que estão sendo fuziladas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Aqui no Brasil é tão fácil seguir a Jesus, e a maioria dos cristãos paga muito pouco o preço para seguir a Jesus, porque nós temos uma liberdade, graças a Deus, mas nós temos irmãos em Cristo, pais de famílias, pastores, missionários, né? Homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, que estão nesses países e estão morrendo. Precisamos orar por essas pessoas, precisamos interceder por essas pessoas, precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia daqueles santos que estão lá na China, onde está lá nos países muçulmanos, pessoas que se converteram, sejam elas evangélicas, sejam elas da igreja católica, que são cristãs, estão dentro do grupo de cristãos também, mas que professam Jesus como Senhor e Salvador, né? E que são perseguidos e mortos muitas vezes. Precisamos orar por essas pessoas. Paulo, ele nos constrange, ele pede que a gente não viva só olhando para o nosso umbigo, só para a nossa igreja, só para a nossa cidade, mas por todos os santos. Olha o que ele diz aqui, né? Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, suplicando, e para isso vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele termina dizendo: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Então ele pede que também que os irmãos daquela época estivessem orando para ele ter ousadia. E junto para a oração por todos os santos, nós temos que pedir ousadia à igreja, avivamento, intrepidez, ousadia para pregar o Evangelho. Que eu e você possamos sair pregando o Evangelho, as boas novas da Páscoa, os nossos calçados, né? No Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Que nós possamos levar a palavra de salvação para todas as pessoas, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Provavelmente escreveu a carta aos Colossenses, que foi que eu preguei semana passada. Ele estava preso e ele escreveu a carta aos Efésios, mas que foi uma carta que era circular, ela não ficava só na cidade de Éfeso, ela circulava por várias igrejas em várias cidades. Por quê? Muitas falsas doutrinas estavam entrando nas igrejas. Satanás estava jogando os dardos inflamados no meio dos irmãos, para que os irmãos se dividissem e abandonassem a Cristo. Para eles diziam que não tem problema pecar, pode viver do jeito que quer. Para outros eles diziam: é impossível ser santo, porque a matéria ela é pecaminosa, nunca você vai ser santo, vai abandonar, então peque, né? Para outros os judeus, eles queriam fazer com que as pessoas, os cristãos, os gentios, voltassem para o judaísmo. E quando nós voltamos para o judaísmo, nós negamos a Jesus Cristo. Nós dizíamos: Jesus, o teu sacrifício na cruz não foi suficiente. Eu tenho que guardar o sábado, eu não posso comer carne de porco, eu não posso usar eu não posso usar calça, eu não posso usar brinco, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então você nega o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Voltar para o judaísmo é um retrocesso. E haviam seitas judaizantes que estavam entrando na igreja. E Paulo então tinha que falar
para os irmãos daquela época e para nós hoje, como combater o bom combate e vencer, e permanecer firme. Firme em quem? No judaísmo, nas religiões greco-romanas? Não, em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Hoje há a mesma dificuldade, o mesmo desafio para nós. Estamos em guerra. Vou pedir para a banda subir e cantar aquela música, querida. Ministério, não é banda, ministério. Mistério. Hoje os mesmos desafios para nós. Muitas seitas, muitas heresias, muitas coisas que o inimigo está preparando para tirar você do foco. Enganos, mentiras, meias verdades, falsidades. Eu convido você a se voltar para a palavra do Senhor. Eu convido a você a se revestir desta armadura espiritual. Capacete, couraça da justiça, capacete de salvação, espada do Espírito, escudo da fé, calçar os sapatos da preparação do Evangelho da paz, para que você possa lutar e não ser derrotado. Quando a gente fala em não ser derrotado, não tem nada a ver com orgulho ou arrogância, porque Deus já liberou a vitória para mim e para você. Eu quero perguntar para você, em qual área da sua vida você está lutando e você está perdendo? Qual área da sua vida você tem problemas? Qual área da sua vida você tem fortalezas? O que é fortaleza, pastor? Fortalezas são pecados que ficam dentro da nossa alma, estabelecidos como uma fortaleza, e que são destruídos só pelo poder do sangue de Jesus, com confissão, com arrependimento, com rejeição e com muita guerra contra essa fortaleza para ser destruída. Ela não é impossível de ser destruída, ela é destruída facilmente por Jesus, mas às vezes nós guardamos fortalezas e preservamos elas. Qual é a fortaleza? Qual é o problema? Sabe, com fortaleza sem fortaleza, uma coisa que nós não podemos fazer é nos afastar do Senhor, porque senão estamos perdidos. Sem Jesus nós não vamos perder uma batalha, nós já perdemos a guerra. Agora eu quero que você dê glória a Deus. Mas com Jesus você pode até perder uma batalha, mas você já venceu a guerra. Agora, como nós somos gulosos, nós somos gulosos espiritualmente, nós não queremos perder nenhuma batalha. Nós queremos vencer todas as batalhas. Porque é possível. Porque é possível. O Espírito Santo revelou para mim que algumas batalhas que nós perdemos, nós vamos perder pessoas que nós amamos. Nós podemos perder pessoas que nós amamos para o inferno. Nós podemos levar amigos que nós poderíamos ter ganho para Jesus para o inferno. E o Senhor vai cobrar isso de nós. Então não se acostume a perder. Eu tenho um time que eu torço para ele, que ele está sempre perdendo. E a gente começa até a se acostumar a perder. Espiritualmente isso não pode acontecer. Espiritualmente isso não pode acontecer. Nosso time é vencedor. O nosso técnico Espírito Santo é o melhor. Os jogadores, que são os crentes, as igrejas, o reino, são os melhores. Nós não temos vocação para perder. Nós temos vocação para vencer. E quando nós nos revestimos, nós vamos para a guerra com convicção de vitória. Você não entra para perder na guerra, você entra para ganhar. Você dá um júbilo, um brado de vitória ao nosso Deus e vai partir para cima do inimigo. E o inimigo não são pessoas, lembra disso, não esqueça disso, não é carne e sangue. É contra principados e potestades. São contra demônios que estão por detrás das pessoas. Que Deus nos dê a vitória em nome de Jesus. E que nessa noite você saia daqui revestido com a couraça. Senhor, dá-me o capacete da salvação, que a minha mente seja a mente de Cristo. Justifica-me. Dá-me a proteção do teu escudo, a fé, aumenta a minha fé. Me dá a espada, que eu possa afiar a espada, afia a minha espada, para que eu possa atacar. Prepara os pés, prepara o cinturão da justiça, tudo, Senhor, prepara. Eu quero pedir para você ficar em pé, enquanto os nossos irmãos vão ministrar a música. Eu queria pedir para você ser ousado.
Paulo pediu oração para ser ousado para pregar o evangelho, como embaixador. Sabe o que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa que é de um outro mundo, de um outro país, e ele vem para um país e representa o seu reino. Ele está a serviço do seu senhor, do seu príncipe, do seu rei, do seu presidente, da sua nação. Paulo diz que ele é embaixador em cadeias, e junto nós cristãos somos embaixadores de Cristo. Diga para a pessoa do seu lado que você é um embaixador de Cristo, embaixatriz de Cristo. Ei, nós representamos. Diga: eu represento. Não ouvi, diga: eu represento. Diga: eu trabalho para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico de médico, o Deus dos deuses. E esse Senhor não é deste mundo, mas eu estou neste mundo representando o Senhor de todos os mundos, o Senhor Jesus Cristo, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sou embaixador. Eu sou embaixador de Jesus. Diga: eu sou. E como embaixador você precisa revestir a armadura. Você não pode mais, como embaixador, estar errando, falhando toda hora, e às vezes coisas pequenas, caindo em laços do inimigo por qualquer coisa. Não, é tempo de maturidade, é tempo de amor, é tempo de avançar, é tempo de prosperidade, é tempo de crescimento, é tempo de ganhar o mundo para Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos ganhar o maior número de pessoas para a salvação do nosso Deus o mais rápido possível. Não dá para ver nossos familiares morrendo, indo para o inferno. Não dá para ver os nossos familiares distantes dos caminhos do Senhor e viver uma vida acomodada como se tudo está bem. Não está bem. Nós estamos em guerra e nós vamos vencer essa guerra. A sua família vai vencer em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é triunfante aqui na face da terra, mas para isso nós precisamos de aliança com Deus, e nós precisamos nos revestir para ficarmos firmes no tempo da luta e permanecermos inabaláveis. Eu quero convidar você que quer isso para a sua vida: vitória, revestimento da armadura de Deus. Eu quero convidar, enquanto cantamos, você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar e abençoar a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Aleluia. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está de braços abertos para nós. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, e esse amor é testificado nas nossas vidas através da presença do Teu Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, há 2000 anos atrás. E nós tomamos posse desse amor, desse sacrifício. Nós recebemos o lavar regenerador do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor Deus, agora que o Senhor vista em nós a couraça do Senhor, nos vista a armadura do Senhor,
para que possamos lutar, e para que possamos vencer, e para que possamos permanecer inabaláveis na tua obra. Senhor, se há alguém aqui nesta noite que está entregando a sua vida para Jesus Cristo, Senhor, recebe essa vida. Se há alguém que está reconciliando com o Senhor nesta hora, recebe, Senhor. E a todos nós, que o Senhor possa, Senhor, espiritualmente agora colocar a armadura do Senhor sobre as nossas vidas: capacete, couraça, cinturão, espada, calçados, escudos. Senhor, capacita-nos com essas armas. E nós queremos declarar que nós não queremos tirá-las mais de nós. Nós queremos viver com elas todo minuto, segundo das nossas vidas, Senhor. Porque nós temos uma missão nessa terra. Nós somos embaixadores e soldados do exército do Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, ó Deus, marchar nessa terra, marchar nesse tempo, conquistando e espalhando o teu reino, expandindo o teu reino neste mundo, expandindo o teu reino nessa cidade maravilhosa chamada Cuiabá, nesse estado maravilhoso chamado Mato Grosso, nesse país maravilhoso chamado Brasil, nesse planeta que foi um presente que o Senhor nos deu para nós habitarmos. Ajuda-nos, ó Senhor. Sem a tua armadura nós não conseguiremos sobreviver aos embates das nossas vidas. Pedimos também, ó Senhor, que agora o Senhor destrua toda a fortificação do inferno, toda a fortaleza na vida dos nossos amados, todo pecado encoberto e escondido, Senhor, seja trazido para a luz agora e seja destruído pelo poder do sangue do Cordeiro, e que vidas sejam transformadas e curadas, vidas vivam a vitória do Senhor, uma vitória que nunca experimentaram antes em suas vidas, e que sirva de testemunho para os seus familiares, para todas as pessoas, para a tua igreja. E nós, enquanto guerreamos, glorificaremos e honramos ao Senhor, tributamos todo louvor, toda honra, toda glória. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, a glória ao Rei. Diga que Ele te ama, canta mais um pouquinho. Deus te ama. Deus abençoe você que está acompanhando no Facebook, no YouTube. Deus te abençoe. Queria perguntar se há alguém aqui que nessa noite está voltando para os caminhos do Senhor e quer testemunhar, quer declarar isso. Alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus, eu senti que eu preciso de Deus. Levanta a tua mão, eu quero apresentar você ao Senhor mais uma vez. Alguém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, minha amada. Vem cá, traz ela, querida, traz ela. Glória a Deus. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Ah, mas alguém, essa noite eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero. Vem cá, amados. Estava esperando vocês. Alguém vem com eles aí. Quem que é? Alguém vem com ele. Vem cá, Thiago. Aleluia. Estamos orando por você, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu dar um abraço nela aqui. Glória a Deus. Temos orado. São primas elas. Eu tenho orado por essas pessoas, para Deus voltar. Essa aqui eu vou comprar com ela lá na casa de material de construção onde ela trabalha. Toda vez eu compro só com ela para trazer ela para Jesus. E agora ela voltou. Ela já era de Jesus, ela só precisava voltar. E esse casal maravilhoso aqui também, né? Essa noite está retornando, sendo revestidos com a armadura de Deus para nunca mais ser fácil. Pai, eu abençoo esses amados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a decisão deles de retornarem para a casa do Papai. E agora, Senhor, que eles sejam, como todos, revestidos com a armadura do Senhor, que todas as batalhas sejam vencidas, que a guerra final seja vencida pelo poder do sangue do Cordeiro. É no nome de Jesus que eu abençoo eles e abençoo todos que estão aqui agora. Nos dispersa para os nossos lares debaixo da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória no poder de Jesus Cristo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma vez aplauda ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom.
Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos cumprimentem esses amados agora aí. Dê as boas-vindas para eles.